Olá, olá pessoal. Estamos aqui mais uma noite com trocas de conhecimento, mais uma live oferecida pela Unicop, né? Hoje à noite vamos estar conversando sobre a doença do Alzheimer, né? O título da live traz como Estou esquecido. Será que estou com Alzheimer? Vamos estar conversando com Maiara Coronado, né? Ela já está aqui conosco e acredito que será uma noite onde todo mês a Unicop, né, oferece uma live para a gente estar discutindo, trocando ideias. Opa, Deixa eu arrumar aqui. Tá com zoom, parece. Chegar pra trás, espera aí. Esse Instagram. Deixa eu ver. Deixa eu mais pra trás. É porque quando fica corte. Boa noite. Boa noite. Tá bom, dá pra me ver. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Aqui minha tela que tá. Eita, Maiara, a gente conversar sobre a doença de Alzheimer, né? Eu tenho Sim, tanta pergunta, tanta coisa para a gente trocar ideias que eu não sei se uma hora a gente vai conseguir conversar com o pessoal. é verdade. Mas de antemão já quero agradecer ao convite, né, em nome da Unicop, né, e diante de alguns percursos no caminho, né, mas a gente consegue, né, Sim, acho que a gente consegue de alguma maneira compartilhar coisas boas. E ao pessoal que está aqui conosco, né, quem quiser fazer pergunta, quem quiser entrar, tiver alguma dúvida, e na medida do possível a gente vai sim. respondendo, a gente vai conversando. Acho que a live ela fica dinâmica nesse sentido, né? Sim, sim, com certeza. Maiara, fala um pouquinho da tua formação, te apresenta, para a gente conhecer melhor. Certo, certo. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos, né? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo uma live com você, pela Unicop. É um prazer. Então, eu sou a Maiara Coronado, eu sou gerontóloga. Eu fiz o bacharelado em gerontologia, que é oferecido aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Eu fiz na USP. E esse curso tem também na Federal de São Carlos, que é no interior aqui de São Paulo. Eu me formei em 2016 e desde a graduação, né, que eu já tenho experiência com a pessoa idosa, através de estágios, através de participação na Universidade da Terceira Idade, de trabalhos voluntários também. E quando eu me formei, também atuei na atenção básica de saúde, no SUS, fui acompanhante de idosos aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, tem um programa municipal que o SUS oferece de acompanhantes, e também atuei em operadora de saúde, e agora eu atuo como autônoma, atendendo idosos, familiares, cuidadores, oferecendo informações, orientações, palestras, né, referentes a envelhecimento, a velhice, e com foco aí bastante na área da cognição, do rastreio cognitivo e da estimulação cognitiva. Então vai ser ótima a conversa. Sim, sim. Eu sei também, na minha área, eu trabalho muito. A gente, no mês de setembro, discute um pouco sobre a questão da prevenção do suicídio. A gente Sim, sempre tem essa. é verdade. Mas eu sei que o setembro ele tem, né, busca outras temáticas, inclusive voltado para o Alzheimer. Né? Fala um pouquinho sobre essa conscientização da doença do Alzheimer, né? E Sim. o mês de setembro. O setembro, né? A campanha Setembro Roxo ou Lilás, tem pessoas, cada um fala de um jeito, mas é justamente um mês para, não é celebrar, né? Mas para trazer a conscientização sobre a doença de Alzheimer para a população em geral, porque as demências, né, estão crescentes no mundo todo, inclusive no Brasil.
e principalmente aqui a gente sabe que não há muito preparo para lidar com esse tipo de doença, tanto profissional quanto os familiares, ainda existem muitas lacunas com relação a isso. Estamos avançando aos poucos, né? Então a data foi criada justamente para trazer essa conscientização, informações para as pessoas, para ajudar a ter mais visibilidade, para a gente cuidar melhor das pessoas que tenham Alzheimer e até para a gente pensar em medidas que possam ajudar na prevenção. Então, a data é comemorada, é lembrada no dia 21 de setembro, né, amanhã, que é a data mesmo, e ao longo do mês existem várias campanhas aí, várias palestras, tem bastante coisa para quem se interessa sobre o tema, tanto os profissionais quanto pessoas que às vezes cuidam de algum familiar e precisam de suporte. Mas você falou sobre algo muito importante, que é a prevenção de suicídio, né? Não só no público idoso, mas em todas as idades, que sem dúvidas também tem que ser lembrado, né? O Setembro Amarelo, que infelizmente o suicídio está bem presente por causa das doenças mentais, né? Os transtornos mentais, principalmente a depressão. Então, a gente precisa também falar sobre. Muito, muito importante. Acho que a gente falar já começa a contribuir. Sim, sim. E aí eu volto a reforçar, porque estou vendo o pessoal entrando, saindo, eu volto a reforçar. Quem tiver dúvidas, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que a gente está trocando ideias, conversando. Fala um pouquinho sobre a descoberta da doença. Vamos falar um pouquinho da doença, do conceito, o que é doença de Alzheimer, né? Certo. Fala um pouquinho sobre a descoberta, como é que a gente pode detectar. Eu fiquei sabendo também, eu estava lendo algumas coisas com exame de sangue, né? Mas fala aí, é eu que estou comentando aqui. Certo. A descoberta é antiga, né? O nome da doença se dá por causa do sobrenome do médico, né? O sobrenome dele era Alzheimer. E foi descoberta ali no começo do século XX, cerca de 1906, 1907, mais ou menos. E ele acompanhava uma pessoa, uma mulher, pelo que eu li também, pesquisei e revi, né? Uma mulher que aparentemente era saudável, uma mulher de 51 anos, né? Hoje em dia a gente fala que é uma jovem adulta, né? Uma adulta jovem, assim. E ela começou a apresentar perda de memória, desorientação, dificuldade em se comunicar e foi perdendo a sua independência, né? Não conseguia mais fazer aquelas atividades rotineiras que a gente faz sozinha. E aí, quando essa mulher morreu, ele foi estudar o cérebro dela e aí ele observou alterações que não eram comuns, né? São alterações que não é de um cérebro saudável. E aí foi a partir de então que ele acabou descobrindo a doença através desse estudo. Hoje em dia, quando uma pessoa tem Alzheimer assim com 50 anos, a gente fala que é um Alzheimer precoce, porque geralmente a doença pode aparecer a partir dos 60, 65 para frente. Quanto mais velho a gente fica, né, mais idoso, maior a chance de ter uma demência que pode ser o Alzheimer. Então, uma pessoa com 50 anos hoje é dito que é um Alzheimer precoce e geralmente tem um fator genético bem importante. Geralmente ali na família já tiveram alguns casos e tem esse fator genético. Sobre a detecção, que nem você falou, de exames de sangue, realmente existem, acho que agora, formas de detectar, mas ainda não está acessível, né, para todo mundo. Acho que são coisas que ainda estão caminhando sobre o diagnóstico, né? Para diagnosticar, é importante procurar um médico e fazer vários exames para descartar também outras causas aí, outras doenças que podem causar esquecimento. E também sempre um exame de imagem, né, do cérebro, geralmente os médicos pedem, uma ressonância, para ver se tem aí alguma alteração, diminuição do cérebro, as placas que podem aparecer, né, da proteína tal, a proteína beta-amiloide, que são proteínas que podem aparecer na doença de Alzheimer, que aparecem por causa de uma falha da divisão dessas proteínas. Nosso cérebro executa várias funções, sintetiza aí várias
várias coisinhas, vamos dizer assim, e tem as proteínas. E aí, por uma falha dessa divisão, começa a acumular algumas placas e emaranhadas, como se fossem fibras torcidas, entre os neurônios e dentro dos neurônios. Então, a doença de Alzheimer, ela vai degenerando o nosso cérebro e vai causando a morte aí dos neurônios também. Então, tem essa questão. Então, é uma doença... Pode falar, toma uma água. Não, como você fala a questão da genética, eu pensei assim, eu tenho uma avó, eu tenho um histórico na família, uma tia, eu tenho escutado que meus pais falam que tem uma irmã, já faleceu, ou está ali com o diagnóstico de Alzheimer. Né? Qual a possibilidade, eu aqui, nessa idade, nessa árvore genealógica, é uma tia, é uma avó, da gente passar por ter essa doença de uma maneira bem clara, trazendo aqui para quem está nos ouvindo. Ele tem alguém na família, tem um parente, você falou de genética, hereditariedade, né? Como é que a gente pode começar a pensar em números, em porcentagem em relação a isso? Olha, em porcentagem agora não vou saber te dizer, mas eu fico devendo e trago para vocês depois. Eu até tenho aqui alguns livros, alguns artigos que eu consulto e posso trazer, até para o Cleiton depois trazer para vocês. Mas, assim, o fator genético ele é um fator importante, mas ele não é determinante. Não significa que necessariamente você vai ter. Porque, pelo que as pesquisas apontam, a genética sim, a gente pode desenvolver quem tem um histórico familiar, mas existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Então, a genética é um fator que a gente não consegue mudar, né? Está dentro da gente, não tem como a gente mudar. A idade também é um outro fator, né? Conforme o avanço da idade, maior o risco. Mas existem aí os fatores modificáveis, né? Que a gente pode adotar para tentar prevenir o aparecimento do Alzheimer ou até mesmo postergar, né? Fazer com que isso apareça mais no final da vida, criando aí o que a gente chama de uma reserva cognitiva também. Isso vai proteger o nosso cérebro, que por mais que essas placas se acumulem, tem essa alteração física do cérebro, se a gente tem uma bagagem, que eu já vou explicar melhor, a gente fortalece as nossas redes neurais e tem uma reserva, né? A gente consegue lidar melhor, o cérebro consegue se adaptar melhor e buscar recursos para lidar com isso. Então, a escolaridade é um fator muito importante, né? Níveis de escolaridade baixos acabam sendo um fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer. O estilo de vida, né, que a gente chama, como a gente leva a nossa vida, os hábitos, que todo mundo não aguenta mais ouvir, que acha que tudo isso justamente é besteira. Pois todo mundo acha que é besteira, que não é nada, mas faz toda a diferença, a nossa alimentação, se você é sedentário ou não. A sensação é que se torna repetitivo isso. Eu estava essa semana, ontem, falando sobre o setembro amarelo, todo esse cuidado com a saúde mental. Sim. Precisa falar disso. Precisa, sim, porque é algo que... Exatamente, de fato a gente precisa se atentar desde já, independente da sua idade, né? Se vocês aí que estão assistindo têm 20, 30, 40, 50 anos, a gente tem que começar agora, né? Então, os hábitos que a gente tem de atividade física ou não, se a gente é muito sedentário, é um risco maior para desenvolver Alzheimer, obesidade também, doenças cardiovasculares, né, que são do coração, da circulação, também são riscos para a doença de Alzheimer, até o diabetes, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem compensado. Se você tem alguma dessas doenças, você tem que cuidar, se tratar, para ser um fator de proteção, para você ter uma saúde, para ser um fator de proteção. E é o que eu sempre falo aí no meu perfil, eu gosto muito da parte de prevenção, promoção da saúde. A gente tem que desafiar o nosso cérebro sempre, aprender coisas novas, fazer coisas diferentes, porque justamente ler, né, por exemplo, é justamente isso que vai fortalecer aí as nossas redes, né, as nossas conexões no cérebro. As sinapses vão criar mais conexões
o que vai ser um fator de proteção. Se de repente, por exemplo, eu tenho um histórico na família, estou com 65 anos e o cérebro lá está começando a ter uma falha na divisão dessas proteínas, na produção de alguns neurotransmissores que também estão envolvidos aí com a doença de Alzheimer, mas você vai ter uma reserva e vai conseguir driblar essa doença. Então, a genética, sim, ela é um fator, mas não é o único. Não fiquem desesperados aí que vocês vão ter. E também, infelizmente, a gente sabe assim, que também não é uma garantia, né? A gente pode fazer tudo isso a vida inteira e acabar tendo a doença. Mas é importante a gente cuidar da nossa cognição o quanto antes, fortalecer, se desafiar para justamente ter essa proteção. Essa fala me lembra muito um filme, eu não lembro de que ano é, ele não é muito antigo, mas ele é muito bom, que é o Para Sempre Alice. Ele mostra uma professora de uma universidade, acho que o Alzheimer dela é um Alzheimer antecipado, né? Um Alzheimer cedo, ela tem com 50 anos, mais ou menos, mas ela mostra assim um processo dela dessa reserva que ela tem, por ela ter muitos anos de escolaridade. É claro que o filme mostra a doença se instalando, mas ela consegue ali dar uma driblada. É bem interessante o filme. Fica aí a dica também. Para Sempre Alice. É com Júlia. Não é uma atriz famosa, mas eu não lembro o nome dela agora. Tem uma pessoa que está nos escutando, Vivi. A gente vai falar um pouco, veja, depois da Covid, ela pergunta aqui. Fiquei esquecida. Sim. Isso é importante. Eu devo me preocupar? Então, os estudos, né, até fiz alguns cursos recentes com a doutora Thais Bento, ela é doutora na área da cognição, e alguns artigos, né, alguns estudos estão mostrando mesmo que depois da Covid as pessoas podem ter sim um declínio cognitivo, geralmente pode ser passageiro, mas é importante sim buscar apoio profissional, seja com médico, que possivelmente não, agora, né, não é um Alzheimer, e não se sabe ao certo por que a Covid causa esse déficit, né, cognitivo, de memória, mas sim, os estudos apontam que pessoas apresentam, inclusive já tive idosas que eu acompanhei que relataram o mesmo, e aí às vezes é bom buscar alternativas não farmacológicas, né? Não só medicamentosa, mas não farmacológicas, como estimulação cognitiva, você procurar fazer coisas diferentes, fortalecer seu cérebro mesmo nesse sentido, e claro, um acompanhamento médico. Mas geralmente é passageiro, mas é importante ficar de olho para não piorar, né? Não ter uma outra consequência. Vamos pensar, a gente vai tentar listar aqui alguns dos principais sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Sim. Muitas pessoas, né, a maioria já pensa que tá esquecido, ficou com esquecimento, o título, né, que a gente escolheu. E já é um Alzheimer, já pensa, ou algum, não sei, a gente tem pai, avós, tios, e nossa, meu tio, minha avó, minha mãe tá esquecida, deve estar com Alzheimer, e já fica desesperado. Mas não é bem assim, pessoal. O esquecimento, ele é um sinal, e não necessariamente o primeiro sinal da doença de Alzheimer, porque existem vários declínios, né? Ele afeta não só a parte cognitiva, cerebral, claro, é o principal, mas também as habilidades sociais, a capacidade da pessoa realizar tarefas que ela realizava antes, o comportamento dessa pessoa. Então, o esquecimento é, sim, um sinal, principalmente a perda de memória recente, né, de curto prazo. Então, a pessoa começa a repetir muito as falas, fazer muitas perguntas repetitivas, ela perde seus objetos, não sabe onde está colocando, não se lembra. Às vezes acha que alguém até pegou, esquece dos seus compromissos, esquece os caminhos que ela fazia habitualmente. E isso a gente está falando de uma pessoa que, quando era jovem, ela tinha uma memória boa, ela fazia muito bem essas atividades.
Porque às vezes tem jovens que já tem aí já é um pouco mais distraído, já tem um perfil um pouco diferente. Então, acho que o principal sinal assim que a gente tem que observar são mudanças da pessoa, se ela era de um jeito e está passando a ser de outro. Claro que isso também não é o único sinal. Então, ela também começa a ter dificuldades para planejar as atividades, dificuldade de organização, até fazer uma lista de compras se torna difícil, algo que ela conseguia fazer antes. Ou preparar alguma comida, se ela preparava a comida antes, ela começa a não conseguir mais, a esquecer algum passo, a pular passos, ou a desligar o fogo antes do tempo. Ela também pode ter desorientação espacial, que é não saber onde está, né? Ou se perder na rua. Desorientação temporal, que é não saber que dia é hoje, que mês é hoje. Isso é um exemplo. Pode apresentar mudanças no humor. Era uma pessoa muito calma, mas está ficando agora muito agressiva, irritada, sem motivo aparente, ou muito triste, né? Sua personalidade também começa a mudar, seu comportamento, começa a ter comportamentos estranhos, não tem mais iniciativa para fazer as coisas que gostava de fazer, começa a ter dificuldade para reconhecer objetos e pessoas, e também alguns problemas na linguagem, né? Na fala, em escrever, em falar, em se comunicar com o outro, podem ser alguns sinais. E a doença de Alzheimer, ela tem fases, né? Então, na fase inicial, ela é bem sutil, a pessoa continua tendo sua independência, fazendo as atividades básicas e instrumentais de vida diária, que é tomar banho, se vestir, cozinhar. No início ela consegue, mas começa a ter algumas mudanças pequenas. Na fase moderada, isso já vai... Tá em casa, ela Pode se falar. esqueceu, por outro momento aconteceu alguma situação, um desses sinais que você trouxe, está acontecendo com recorrência, uma vez ou outra na semana, no mês, é importante procurar um profissional. Qual profissional que a gente Sim, exatamente. desse modo, né, que a gente deve procurar? E, geralmente O mais rápido, geralmente, é o médico, né? A pessoa já vai procurar seu médico que acompanha, um médico de confiança. E é importante, por exemplo, se você aqui está assistindo já é uma pessoa idosa e começa a ter esses sinais, é importante, eu acho que uma dica é você anotar o que você notou de diferente ou o que te falaram. Às vezes as pessoas vão te falar, nossa, você esqueceu, você está esquecendo muito determinada coisa que você não esquecia. Ou esqueceu a data de aniversário de alguém importante. Então é importante anotar para você levar para o seu médico ou para o profissional de confiança que te acompanha, às vezes um psicólogo, um gerontólogo, para te encaminhar também e dizer ao médico o que está acontecendo, e se tiver alguém com você que convive com você, levar essa pessoa junto para ajudar nesse relato e no melhor diagnóstico. Agora, se você é um familiar e também nota que o idoso está ficando com esses sinais de mudança de comportamento e de esquecimento, é importante tentar conversar com o idoso. É claro que a gente tem que reconhecer e entender que é muito difícil uma pessoa escutar isso, né? Olha, vamos ao médico porque você está apresentando aí uns sinais que eu estou preocupado. Às vezes a pessoa vai ter resistência, né, de procurar, de aceitar ajuda, mas claro que sempre uma conversa muito calma, acolhedora, e tentando mostrar para essa pessoa, para esse idoso, que é o melhor que você está querendo fazer por ela, né, para o quanto antes descobrir, melhor. É importante. E claro que sempre, né, ao conversar com um médico, com um profissional, ficarem atentos aí, se de fato é a doença de Alzheimer, porque como eu falei, não é todo esquecimento que é Alzheimer, podem ter diversas outras causas que precisam ser descartadas, né? Como um déficit de vitamina ou de outros nutrientes, desregulação hormonal, uma depressão, porque no idoso é muito comum o idoso ficar deprimido e é muito comum ele ficar esquecido, ter um declínio cognitivo, porque geralmente ele fica mais isolado, com poucos estímulos, então isso vai causar um esquecimento. Então até ansiedade também, estresse, porque o estresse aumenta aí o nível de cortisol no nosso cérebro, no nosso sangue, tem a ver também, acaba atrapalhando a nossa cognição. Então muitas questões podem estar por trás de um esquecimento.
Por isso que é importante descartar, né? Às vezes o médico vai pedir uma bateria de exames clínicos e de imagem para de fato ver o que é, o que está causando esse esquecimento. Às vezes a pessoa também está passando recentemente por um processo de luto, por uma perda, por uma mudança muito grande, e tudo isso pode afetar aí a sua cognição, sua memória. Então, procure um médico, pode ser um geriatra, um neurologista, para fazer um diagnóstico mais correto e certeiro. E ficar sempre de olho, porque a gente sabe que não são todos os profissionais ainda que estão preparados para isso. Então, pode ter um diagnóstico errado, né? Às vezes pode ser doença de Alzheimer e não ser diagnosticada logo, ou o contrário, pode ser que seja uma depressão, um déficit de vitamina, ou alguma outra causa, e aí já ser diagnosticado com Alzheimer sem a necessidade. Aí começa a tomar um medicamento que não tem necessidade. Então, por isso também é importante um acompanhamento com uma equipe múltipla, ter um olhar mais geral, né, dessa condição da pessoa idosa e da pessoa idosa como um todo, né? Você falando dos sintomas. É muito, sim. E eu pensando, como sim, até pode se é muito, e às vezes se confunde até com outras demências, né? Hoje em dia existem aí outras demências que estão sendo estudadas e às vezes é muito parecido uma com a outra. Por isso que às vezes é difícil diagnosticar, tem que ir atrás de bons profissionais, buscar sempre apoio aí de uma equipe multi, às vezes consultar mais de um médico para tirar dúvida. Uma boa, não é fácil mesmo. Para conseguir chegar um pouquinho mais perto dessa Sim, Mayara, exatamente. Me lembra do idoso, né? Dessa pessoa na idade mais avançada. Não que todo idoso, a gente sabe que não vai ser assim. E se for perguntar por porcentagem, talvez a gente também não precise dos números. Mas é uma doença que acomete mais os idosos. Né? Você falou da questão das proteínas, né? Toda essa fase. Sim. Mas a gente pode considerar que quando está idoso, naturalmente, a memória ela vai ter uma falha, ela vai ter uma dificuldade mais. Naturalmente, com seus 80, com seus 70, a gente pode já começar a pensar nisso, ou não. Mas a gente falou para a vovó, a gente falou para a manhã da viagem e ela esqueceu. Né? Até onde a gente pode começar a pensar, a considerar isso como doença de Alzheimer ou algo parecido? Justamente como eu falei, quando a pessoa tem comportamentos muito diferentes e se esses esquecimentos forem muito frequentes. Que uns relatos que eu ouço também de pessoas que eu atendo ou de próprios familiares eu esqueço a panela no fogo, eu vou encher uma garrafa de água e vou fazer outra coisa e esqueço lá, a garrafa transborda. E aí a gente tem que investigar e ficar atento. Tá bom, você colocou a panela no fogo e foi fazer outra coisa? Geralmente é isso, a pessoa ela não foca só em uma atividade, né? Só em uma tarefa. Ela começa a querer a continuar a fazer várias tarefas. Quando a gente é mais jovem, a gente tem essa capacidade, né, de dividir a nossa atenção. Mas conforme a gente vai envelhecendo, envelhecimento normal, natural, né? Pensando assim, o que a gente chama de senescência, né? É um envelhecimento sem doença. Claro que a gente vai ter declínio, claro que o nosso corpo muda, nossa aparência, nosso cérebro, as nossas funções mudam, mas isso não vai impactar na nossa vida negativamente. A gente precisa aprender a se adaptar, né? Então pode ser uma falta de atenção. Às vezes você falou para sua mãe, nós vamos viajar no dia 22, tá bom? Sim. E ela às vezes estava distraída ou assistindo uma novela, escutando uma conversa, um rádio, ou pensando em algum problema. E se a gente não tem atenção, a gente não tem memória, gente. Então, eu mesma, às vezes alguém está falando comigo e eu estou pensando em outras coisas, aí a pessoa me fala, você entendeu? Aí eu falo, não, me desculpa, eu estava distraída. Então, se a gente não tem atenção, a nossa memória vai ser ruim. E aí, com o envelhecimento, é isso que acaba acontecendo, né? Que pode acontecer. A gente
quando a gente é mais jovem, costuma pôr a panela no fogo e já vai fazer outra coisa na casa e atende o telefone. Mas a gente vai envelhecendo, essa capacidade, a nossa velocidade de processamento também diminui. Então a gente tem que se adaptar. Inclusive eu falei isso esses dias para um familiar meu que ficou preocupado com uma questão assim, e eu falei, mas você encheu a garrafa de água e foi fazer outra coisa? Eu fiquei conversando. Falei, então, justamente, você tirou sua atenção. E aí uma dica aí para o pessoal que esquece muita comida no fogo, que eu dou, ou é pôr alarme, né, usar a tecnologia a nosso favor, ou então levar algum utensílio da cozinha com você, para deixar à vista e você lembrar. Porque isso sim, a gente tem que usar uns recursos conforme a gente vai envelhecendo. Então, o esquecimento preocupante, a gente tem que se preocupar com o nosso familiar, ou se você é idoso e está assistindo, é quando você começa a ter prejuízos no seu dia a dia, você percebe que está te atrapalhando e as pessoas estão te pontuando, e quando isso é muito frequente. Você vê que isso está sendo muito frequente. A não ser que isso seja comum de você já de jovem. Você é uma pessoa distraída mesmo, sempre foi assim, aí você já sabe que é seu funcionamento. Mas se é algo que começou há uns meses, então é importante sim eles fazer, né, um check-up, buscar orientação de algum profissional para verificar aí o que está acontecendo. A gente falando de níveis leve, moderado, grave, eu lembro da depressão, a gente pode considerar que uma pessoa tem um quadro depressivo, moderado, entra em tratamento e melhora. Às vezes está no quadro leve, né? Então aí faz uma prática de atividade física, muda algumas coisas no seu comportamento, ok, conseguiu. No Alzheimer, a gente pode considerar isso. Ele tem um Alzheimer leve, moderado, ele pode passar 10, 15 anos no Alzheimer moderado. Pode. A fase moderada é a mais longa, né? Que é a fase intermediária aí. Então, por isso que é importante o diagnóstico o quanto antes, porque ele não tem cura, né? O Alzheimer não tem cura, a gente sabe, mas tem tratamento. Não é porque você recebeu aí um diagnóstico de Alzheimer que é o fim, que você não vai conseguir fazer mais nada. Existem medicamentos que vão ajudar a desacelerar o avanço da doença, a evolução. Então, ele vai segurar um pouco ali o avanço, porque é uma doença que vai degenerando e vai causando aí esses declínios e tornando a pessoa cada vez mais dependente, precisando de ajuda de outra pessoa para fazer as tarefas comuns do dia a dia. Então, é importante o uso correto dos medicamentos, o acompanhamento com uma equipe multiprofissional, com médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, gerontólogo, fisioterapeuta, o que for necessário, para que essa pessoa tenha melhor qualidade de vida e para que ela consiga ter mais independência, para que ela preserve sua independência, continue fazendo suas coisas. Então, sim, pode ser que ela passe bastante tempo aí numa fase leve a moderada e a fase mais avançada demore de aparecer. Que a avançada, que geralmente é a última fase que a gente chama, é quando a pessoa já fica acamada, ela não consegue mais engolir, não consegue mais se comunicar. Então, por isso que é importante tratar, né? É super importante. E a gente tentar prevenir, né? Se cuidar para prevenir o máximo possível. Alguém que está escutando, ou vai escutar depois, que fica gravada a live, né? Ter esse cuidado, principalmente se tem um histórico na família. Sim. Sim, já começa a se cuidar. E fortalecer o cérebro, gente. Vamos fazer estimulação cognitiva, vamos aprender coisas novas, ler. Se você tem um hobby que você nunca praticou, vai lá, tenta investir nisso. Eu sei que às vezes é difícil, mas hoje a gente tem internet, procure vídeos, tente fazer na sua casa coisas diferentes, se desafie, saia da rotina. Para a pessoa que tem Alzheimer, receber o diagnóstico do Alzheimer é importante, ela ter esses desafios e sair um pouquinho da rotina, mas ao mesmo tempo a pessoa com Alzheimer, agora falando um pouco dos cuidados, ela tem que ter rotina.
porque isso vai ajudar ela a conseguir seguir um pouco mais com a sua independência. Então, ter horário para acordar, para se alimentar, para tomar banho, para fazer algumas tarefas, isso vai ajudar nos cuidados da pessoa com Alzheimer. Agora, nós que ainda não temos, é importante às vezes sair um pouquinho da rotina, né? Fazer coisas diferentes para o cérebro ter novos estímulos, senão ele fica acostumado aí com os estímulos que ele já recebe E aquela diariamente, né? questão do Alzheimer, né, ele tem a tendência a piorar o quadro, geralmente à noite. Ah, sim. Existe uma síndrome que chamam de síndrome do pôr do sol, que é no final da tarde. Não se sabe assim ao certo a causa, mas geralmente é um momento que as pessoas que têm Alzheimer, assim, elas sentem uma angústia, começa a se sentir um pouco Eu vi agoniada, isso, lembrei da angustiada, depressão. É muito parecido, é agitada, muito próximo ao Alzheimer e depressão. começa a agitar. É, acho que é porque, pelo que eu já li assim, começa, né, a luz natural começa a diminuir, a pessoa vem anoitecendo, pode dar essa angústia. E uma dica é manter o ambiente bem iluminado, né, as luzes acesas, para que ela não perceba tanto essa mudança, essa alteração do dia para a noite. E tentar trazer essa pessoa para fazer alguma outra coisa, tentar distraí-la, alguma coisa que ajude ela a dar uma relaxada, porque isso realmente é algo que acontece muito. Eu já trabalhei, fiz estágio em instituição de longa permanência, que antes se chamava asilo, né? Hoje não se usa mais esse termo, e é muito, nossa, é muito É, visível essa síndrome, dá assim, eles querem, né? Como eles acham, não estão na casa deles, né? Eles ficam, quero ir embora, quero ir para minha casa. Eles ficam bem angustiados e isso é bem difícil. E quando é uma instituição grande, assim, com muitas pessoas, às vezes é difícil os profissionais manejarem. Então tem que pensar em alguma atividade nesse momento para tentar acalmar essa e pessoa, também né? Esses altera os idosos. hormônios, né? Assim, se a gente for olhar, melatonina deve baixar, cortisol deve aumentar, já que está falando disso. É muito delicado, né? Muita gente vai conversando e a mente vai. Sim, O Alzheimer é bem. são muitas questões. Sim, é bem delicado e bem complexo, Justamente, né? você Dá falando para aí, falar tá muita vindo aqui coisa aí. sobre. Ô, Mayara, Sim, é sempre assunto pro ano todo, né? Falam mais em justamente, setembro, mas olha assunto pro isso, ano envolve todo. questões hormonais. É, ainda tem outra situação, quando a gente falou um pouquinho mais cedo, dos exames de sangue, alguma coisa voltada para isso. Existe também, já que a gente está falando, né, de localidade aí no cérebro, inclusive, volta a dizer, porque é uma área que eu estou bem próximo, ansiedade, depressão, eles têm lugar no cérebro, né? Ansiedade, depressão. O Alzheimer tem, seria possível se pensar em Sim, cirurgia, alguma coisa assim? olha, de cirurgia eu nunca vi nada. Eu sei que ele afeta várias áreas do nosso cérebro. Por exemplo, o Uhum. hipocampo, que é onde se criam as novas memórias. Então, vão se acumulando essas placas principalmente nessa área e em outras, né, da linguagem também, começa a afetar. Então, assim, eu ainda não li nada sobre cirurgia, mas eu acho que, por enquanto, não se falam nessa questão, porque justamente é uma falha nessa divisão, né, numa síntese aí do cérebro. Então, acho que uma cirurgia não seria viável. Mas eu vou até pesquisar sobre isso, se novos tratamentos, de repente, estão sendo pesquisados nessa área Envolve, né, linguagem, memória e cirúrgica, tempos. né? Para depressão está se pensando muito nisso, nada ainda pode ser usado, né? Mas já estão trabalhando essa questão bem Ah, sim. focal, né? No cerebelo, estão encontrando algumas reações, alguma coisa bem a área de bloco, de broca, né? Olha. Da linguagem. Aí por isso que eu perguntei. Vamos falar um pouquinho agora. Aham. Eu acho que Que nos últimos 10 legal. anos a gente tem muita novidade, assim, já na prática, já na clínica mesmo. Eu acredito nisso. Sim, sim, sim.
Tinha até, acho que foi ano passado também, que saiu algum medicamento novo nos Estados Unidos para Alzheimer. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vi que tinha saído um medicamento Ainda não diferente. chegou. Mas aqui no Brasil acho que ainda não chegou. Vou pesquisar também, pessoal, e eu trago no meu perfil. Fiquem lá de olho. Entre hoje e amanhã, essa semana, eu vou pesquisar e compartilho lá com vocês. Que era um medicamento diferente. Eu sei que eu li rápido ano passado, mas eu preciso ler de novo. Ou ano passado ou começo desse ano. E ainda aqui no Brasil não sei se chegou. Mas o SUS fornece os principais medicamentos para a doença de Alzheimer, ele fornece. Então, o tratamento medicamentoso é garantido aí pelo SUS. Claro que quando eu falo assim, equipe multi, acompanhamento com vários profissionais, não é todo mundo que tem acesso, e a depender do lugar que a gente mora, né? No Brasil, as instituições de saúde também não são muitas, né? Então, claro que a gente vai fazer o que for possível, mas a gente tem o mundo ideal e o mundo real, né? Então, eu sei que nem todo mundo tem o acesso aí a todos os profissionais, mas a gente tem o SUS que, sem dúvidas, dá bastante suporte, sim. Elisa, né? Eu vi que não existe tratamento para a cura, apenas para retardar. Né? Justamente, ela está acompanhando nossa conversa. Não vai retardar, né? Fazer com que a doença volte, né? Cure, mas ela vai tentar estacionar um pouquinho, porque a doença, se você não tratar, ela vai avançar muito rápido. Agora, quando começa a tratar, ela segura um pouco o avanço da doença. Então, vai trazendo mais qualidade de vida para essa pessoa e para as pessoas, para os familiares também, né? Porque quem convive com uma pessoa com doença de Alzheimer também sofre bastante. Os cuidadores principais, né, geralmente um familiar, geralmente uma filha, né, as cuidadoras, né, a maioria são mulheres, acabam ficando sobrecarregadas. Mas também existem aí grupos de apoio para os familiares, para os cuidadores, que fornecem muitas informações. Um deles é a ABRAS, né, Associação Brasileira de Alzheimer, que tem no Brasil todo, e fornece aí suporte, palestras. É bem interessante porque o cuidador também precisa se cuidar. A gente já fala um pouquinho do tratamento, né? Isso já faz parte do tratamento da doença. Sim. Além do remédio, né, dos medicamentos para o Alzheimer, às vezes vai ser preciso o médico, né, ele vai avaliar e receitar, de acordo com o sintoma da pessoa, outros medicamentos, às vezes um antidepressivo, um antipsicótico, para ajudar em questões de agressividade, irritabilidade, na questão do sono, né, vai mudar bastante. Então, vai ter que fazer esses ajustes também com o médico e, se possível, outros profissionais para fazer os tratamentos não medicamentosos, né, que não envolvem tomar um remédio, mas às vezes uma musicoterapia, uma estimulação cognitiva, atividades, né, para desafiar aí o cérebro da pessoa, atividades que ajudem a manter sua autonomia, né, o pouco que for, mas manter sua capacidade de decidir coisas e de se manter independente, de continuar comendo sozinho, tomando banho sozinho, fazendo, se vestir sozinho, porque tudo isso vai mudando, pessoal. Se não tratar, e mesmo com tratamento, vai chegar um momento que a doença vai avançando. Então tem que buscar formas dessa pessoa se manter independente até para ajudar o familiar. É muito comum também, em doenças como essa, as pessoas quererem fazer tudo pelo idoso. Então, se você aqui tem algum idoso com Alzheimer, não faça tudo por ele, né? Estimule ele a fazer enquanto ele consegue fazer determinada coisa, deixe ele fazer. Claro que se for fazer um café, você pode supervisionar, ficar ali do lado para ele não se queimar, não sofrer um acidente. Mas para comer sozinho, estimule o máximo possível, porque isso faz a diferença. Você falando, vamos levar em consideração a gente aqui, estamos discutindo sobre isso, e a gente começa a perceber um quadro de crescimento, procura tratamento e chega para a gente, não com essa idade que a gente está aqui, mas na frente. E chegou o diagnóstico de Alzheimer. Eu tenho consciência, eu estou aqui, já trabalho com saúde há alguns anos, o cliente recebeu o diagnóstico de Alzheimer, certo? Não precisa trabalhar com saúde, mas eu estou falando do meu caso.
E aí eu digo, eu estou com esse diagnóstico nas mãos, certo? Sim. Me cuido, a gente tenta mudar a alimentação, prática, mas uma hora ela vai. Daqui a pouco eu estou com meus 70, 80, eu estou percebendo aquilo, eu consigo ter consciência que aquilo é a doença de Alzheimer. Olha, pelas minhas percepções, assim, pelo que eu vejo, de início, sim. A pessoa tem, sim. Algumas pessoas são diagnosticadas e falam, ah, eu tenho Alzheimer. Então, quando é bem no início, a pessoa consegue, sabe, se lembra, consegue perceber. Mas na fase Na mais avançada, não. moderada e na avançada não, né? Porque geralmente a pessoa fica acamada, mas na moderada Porque eu não é acho o que já neto que não estava sabe, ali, assim, não 10 percebe. anos depois chega, o netinho tinha 10 anos, hoje tem 20. E olhar e me reconhecer e dizer assim, esse aqui é João, o seu netinho. É É. ele, é. Mesmo que veja o físico, mas não reconheça, né? É um sofrimento. Aí por isso que eu estou vendo. Eu estou conversando contigo aqui, todo Sim, mundo está é vivendo isso agora. muito Por isso que é muito sofrido. próximo de um quadro depressivo, né? Pelo quadro de sofrimento. É, sim, sim. É, idosos com depressão que É ficam muito isolados, como a gente falou, podem ter esses declínios, mas acho que ao ponto de não reconhecer uma pessoa, aí já é mais grave, né? De não reconhecer, não se lembrar de um neto. É, mas isso é muito dolorido mesmo, e por isso que a gente tem que evitar de perguntar assim para a pessoa: ah, você lembra quem é? Quem é ele? O ideal é a gente já falar: olha, o Cleiton, seu neto, veio te visitar, para evitar um desconforto para a pessoa, porque às vezes a gente vai perguntar: ah, lembra quem é? E ela vai tentar lembrar a todo custo e vai se sentir muito desconfortável. Então a gente tem que buscar aí maneiras de falar com essa pessoa para que ela não se sinta constrangida, não se sinta pior, né? Porque não deve ser nada fácil, né? Não se lembrar do que você tenta se lembrar. Às vezes a gente passa por situações assim, né? A gente já fica nervoso, quer lembrar o nome de alguém ou alguma situação. Imagina alguém que passa por isso todos os dias, né? Tá chegando, né? Nosso horário de. Eita, foi rapidinho, não acredita. É Sim, passou sempre super assim. É, eu vou rápido, né? entendo. Pois é. Acho que é isso. A gente fazendo a voz. Mas, Maiara, eu acredito que a gente fica até 8h50, começou mais ou menos isso. Só. Então a gente pode finalizar. Podemos, se alguém tiver dúvidas, Eu você. estou Eu tentando não olhar consegui aqui. acompanhar os Pronto, aí eu vou comentários, tentar. mas acho que você viu. Quem tem alguma dúvida, É, e aí, mas qualquer coisa, qualquer dúvida a mais, vocês podem perguntar para a gente, mandar por mensagem, a gente responde. Eu sempre tento trazer conteúdos assim no meu perfil, né, sobre cognição em geral, prevenção, como a gente tem que agir, o que a gente pode fazer. E eu agradeço aqui todo mundo que acompanhou ao vivo, quem vai assistir depois. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela companhia, pela troca. Foi muito legal. Foi um prazer para Elisa. mim. E eu E vi que aí, chegou Elisa? algum comentário aqui. Trabalho muito com pacientes geriátricos e isso acontece muito do idoso esquecer da família, mesmo ainda tendo uma vida ativa. Sim, acontece porque acho que a pessoa tem a lembrança, né, do familiar, às vezes um pouco mais jovem. Quando a aparência muda, eles têm dificuldade de reconhecer. Então, às vezes, tentar fazer isso que eu falei, né? Já apresentar a pessoa: olha, o seu filho, fulano, está aqui, veio te ver. E aí tentando trazer memórias para essa pessoa, lembranças com aquele familiar, para ajudar esse idoso. Porque a parte que nem uma vida ativa, de início, a pessoa com Alzheimer, ela continua fazendo, tomando banho, comendo, se alimentando, mas a parte mais social, cognitiva, que ela vai sendo afetada. Então, ela pode ser ativa, andar, caminhar, fisicamente ela aparentar estar bem, mas a cognição já vai sendo mais afetada, né? Mas é isso, pessoal. A gente fica então à disposição. Como a Elisa falou, a ausência da família pode fazer isso. Sim, se a família demora muito para visitar, pode Intensifica. acontecer.
justamente. É, Pois é, gostei, ótimo. Você viu que eu vim perguntando, né? O que vinha na minha memória eu trouxe aqui, que bom. inclusive É voltado assim assim, até para a mesmo, tá gente estar bem certo. próxima do sentimento, né? Do Da sentimento, do depressão. quadro É, de ansiedade. Maiara, acredito que a gente tem outros momentos mais à frente, né? Para a gente ter continuidade temática. sim, com Isso assim. certeza. E a gente volta. Vamos Tem falar sobre sim. outros E assuntos, se ou for sobre algo, se for algum Alzheimer dia que a gente também, quiser ir à estamos frente, eu aí. fiquei sabendo hoje, eu fui dar uma olhadinha, 13% da nossa população são idosos. É um número alto. E nos próximos 10 anos, esse número vai Sim, aumentar e é uma alto. área que está crescendo e precisa ser discutida, precisa ser. É, vai, exata. Vai ultrapassar o número de jovens, né? Já está Precisa quase ser discutido chegando e aí. conversado. Isso que a gente está fazendo agora e já vai ficar guardadinho. Olha. Boa noite, muito obrigado Exatamente. por esse momento. Boa noite, eu que agradeço a você, a todos, Obrigado. e até mais então. Tchau, vai. Tchau. Um Tchau, abraço. obrigada a você.